Então, vamos falar um bocadinho sobre iluminação. Portanto, a iluminação, os cálculos de iluminação têm um custo muito grande nos jogos, e então existem uma série de técnicas que nós podemos utilizar para tornar esta iluminação menos pesada. No Unity, uma delas é utilizando light maps. Light maps são umas texturas especiais que são calculadas com as sombras dos objetos, especificamente os objetos que não se mexem numa cena. E os objetos não se mexem numa cena. Normalmente nós vamos desmarcar com esta caixinha aqui que diz Static no Inspector. Por exemplo, no nosso caso, a casa que nós temos aqui não se vai mexer deste sítio, então nós podemos ir aqui ao Inspector e ativar aqui o Static. Quando esse objeto tiver filhos, portanto, nós podemos optar por pôr todos como Static ou então só o pai. Se vocês clicarem aqui, podem ver que existem várias opções para pôr Static. Neste caso, ao clicarmos na caixinha, fica tudo Static. Nós mais tarde provavelmente podemos desativar esta aqui quando falarmos do Pathfinding. Pronto, ao fazermos isto, o Unity que vai fazer é pré-calcular as sombras daquele objeto no terreno, e isso vai fazer com que o Unity possa ter iluminação com sombras e são pré-calculadas, portanto não tem impacto grande durante a execução. Para calcular as sombras, se vocês não fizeram nada, muito provavelmente o vosso Unity aqui em baixo agora começou a calcular as sombras. Eu tenho desativado por uma razão muito simples, portanto eu vou agora aqui mostrar-vos o separador que está aqui, Lighting Settings. Portanto, este separador aqui, que eu normalmente tenho aqui, deixem ver se eu consigo pôr aqui ao lado do Inspector. Pronto, este é o separador que nós podemos utilizar para desativar cálculo automático de iluminação. Porque é que eu desativei? Porque se eu tiver isto ativo, o meu computador não consegue estar a gravar o vídeo ao mesmo tempo e estar a fazer os cálculos de iluminação. Portanto, vocês aqui podem definir qual é que é a Skybox que vocês estão a utilizar. A Skybox é o elemento que vocês vão querer para simular o céu do vosso nível. Nós vamos criar uma Skybox e depois aplicar aqui. Aqui é a fonte de luz do sol, portanto nós aqui devemos preencher com a nossa Directional Light, e depois aqui podemos definir mais alguns parâmetros, como por exemplo se queremos a iluminação global em tempo real. Isto vai fazer com que as luzes, por exemplo, se nós tivermos uma luz que se apaga e se liga, ou que muda de intensidade, tenha efeitos ou não sobre o nosso jogo. Se nós tivermos muitas luzes, é possível que o Unity não faça o render das luzes todas ao mesmo tempo. Isto também vai depender daqui das vossas definições de qualidade no projeto. Portanto, quando vocês vão a Edit Project Settings, aqui em qualidade vocês têm várias opções. Se tiverem Very Low, ele não vai fazer cálculos de iluminação praticamente nenhum, vai desativar sombras. Se tiverem outros diferentes, vocês podem ver quais são as opções. Vocês também podem depois criar uma opção para permitir ao utilizador mudar qual é que é a qualidade do jogo durante a execução. Se vocês quiserem, depois nós vamos fazer também um menu de settings para permitir que o utilizador mude isto. Pronto, vocês podem ver que quanto maior é a qualidade, maior será o número de luzes que o Unity vai utilizar, e mais pesado vai ficar o jogo, como é óbvio. E já agora estas opções aplicam-se não só ao motor de jogo quando está a ser executado, ou melhor, ao jogo quando está a ser executado num PC, mas também a outros dispositivos. Por exemplo, aqui estão as opções para Android. Em relação à Skybox, vocês criam uma Skybox como criam outros materiais. Portanto, nós já temos aqui alguns materiais criados. Eu vou criar aqui na mesma pasta uma Skybox. Portanto, vamos aqui criar material. Eu vou-lhe chamar Skybox 1. E depois aqui no Inspector, vocês mudam, em vez de ser Standard, mudam para Skybox. E existem vários diferentes tipos de Skybox.
hoje em dia utiliza-se o skybox procedimental, ou seja, uma skybox que é calculada por código pelo próprio motor do jogo, pelo próprio Unity. E então vocês aqui podem escolher qual é que é a cor do sol. Portanto, isto aqui deve afetar. Eu estou a tentar ver ali, só que há um pormenor que eu ainda não apliquei a minha skybox. Portanto, eu vou aplicar a minha skybox e assim já posso ver as alterações. Exatamente. Então, estão a ver, agora mudou, já não está no default. Vocês podem ver que mudou. E as alterações que eu fizer aqui agora vão se refletir logo na minha cena. Portanto, vocês podem tornar o sol, a iluminação do sol mais forte ou menos forte, com uma cor diferente ou outra. Portanto, e podem manipular aqui também a atmosfera. Portanto, se vocês quiserem fazer um jogo num planeta diferente da Terra, por exemplo, podem pôr uma cor mais ou menos realista, digamos assim. Isto é a cor do chão, digamos que é a cor que vai ficar normalmente escondida e que o jogador não vê, mas influencia também a cor depois da iluminação que vai ser calculada. E depois tem aqui também a exposição, se querem mais ou menos exposição, portanto, tem mais ou menos brilho. Pronto, isto é a skybox. Vocês podem criar quantas skybox vocês quiserem, podem aplicar por código até, podemos aplicar a skybox ao nosso jogo. E isto vai fazer com que, quando eu fizer os cálculos da iluminação, eu vou mandar gerar, mas antes disso vou parar a gravação do vídeo, porque senão depois vai ficar muito pesado. Mas quando eu mandar gerar aqui, ele já vai ter a intenção que eu selecionei aquela skybox ali. Depois, portanto, isto é esta parte aqui da skybox. Depois, isto são os light maps. Também existem aqui umas settings para os light maps agora, que podem também ser importantes. Light maps, onde é que isto está? Deixem lá ver se eu encontro. Eu acho que também está neste. Está aqui, Light Map Settings. Não, eu procuro uma coisa, estava logo aqui à minha frente. Portanto, aqui vocês podem definir qual é que é o tamanho dos Light Maps, por exemplo. Isto influencia depois a qualidade das sombras que aparecem ali e por aí fora. Portanto, isto são muitas opções, o melhor é depois vocês experimentarem. Em relação às luzes, portanto, já vimos esta aqui que é a Directional Light, que é o Sol, portanto representa a luz do Sol. Basicamente o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a posição dela, onde ela está, não interessa. Portanto, se vocês repararem, ela até está ali debaixo do chão, mas não interessa nada. Portanto, o sítio onde ela está não interessa, a única coisa que interessa é a rotação. Portanto, se vocês repararem, eu vou rodar aqui no X e vocês vão ver que pronto, ela vai mudando. A posição dela não interessa rigorosamente nada, só interessa mesmo. Vocês não sei se repararam, até passou ali o sol, estão a ver? E parece que o sol agora está a nascer. Pronto. Esta é uma técnica que nós podemos usar para fazer um ciclo de dia e noite. Daqui a pouquinho já vamos fazer um scriptzinho para fazer um ciclo de dia e noite, e vocês podem usar esta técnica de rodar esta luz para simular o nascer do sol e o pôr do sol e a noite e por aí fora. Pronto, o que é que ela tem de importante? Portanto, aqui onde nós escolhemos sempre o tipo de luz, neste caso a Directional Light, aqui é a cor da luz, portanto, esta é a cor com que depois vai ser calculada a iluminação aqui dentro do nosso nível. Isto é o tipo o modo como ela está a funcionar. Se ela estiver a funcionar em baked, quer dizer que só vai afetar os light maps, não vai afetar depois em tempo real, quando o jogo estiver a executar, não vai afetar, por exemplo, se ela muda, se ela desaparece ou não. Indirect Multiplier tem a ver com a intensidade da luz quando ela é refletida, ou quando, por exemplo, um objeto está na parte escura, a parte da sombra desse objeto. Aqui é o tipo de shadows que ela provoca, se não provoca shadows, se é hard shadows, se é soft shadows. Isto aqui tem a ver com a qualidade depois que elas vão ser calculadas. Isto aqui é a força da sombra, portanto se vocês querem que a sombra seja mais soft ou menos soft.
Estas opções aqui, por vezes, são importantes para alguns objetos que, se vocês tiverem alguns objetos em que a sombra, em vez de ser sólida, parece que passa por baixo do objeto, vocês podem manipular estes valores aqui, estão a ver, e tentar procurar que a sombra seja calculada de forma mais ou menos realista. Portanto, podem manipular estes valores. Só ver, estava em 0,4. Pronto, isto é a luz, então a luz do sol. Depois temos uma outra luz. Eu vou aqui para dentro da casa, que é para nós podermos ver melhor o efeito, se calhar aqui dentro da casa. Depois temos outra luz. Eu vou criar aqui um objeto vazio e vou aqui adicionar a componente luz. Deixem-me confirmar que ela fica aqui dentro da casa. Cá está ela. Pronto, e agora temos a luz do tipo point, pode ser esta. Portanto, a luz do tipo point é uma luz que espalha em todas as direções ao mesmo tempo. Portanto, é como se fosse uma bola, uma esfera. Portanto, vocês podem ver a área que ela vai afetar. Se não quiserem uma área tão grande, podem diminuir. Ela afeta menos área. E também tem aqui a cor e o modo como ela vai funcionar, se ela provoca sombras ou não. Vocês também podem definir aqui isso. Já agora, vocês por código podem ligar e desligar as luzes manipulando aqui a propriedade enable da vossa luz. Basta ter uma referência para ela, ou da luz ou do próprio GameObject todo. Vocês podem ativar e desativar a luz dessa maneira. Depois temos a luz spot. Eu vou mudar aqui. Portanto, a luz spot é uma luz tipo direcional, portanto, só dentro de uma determinada área. Vocês podem rodar, podem aumentar aqui o ângulo que ela afeta e a direção. Pode ser útil para fazer, por exemplo, luzes de carros. Deixem-me tentar rodar aqui, se calhar. Portanto, isto é o eixo dos X. Vou rodar para baixo. Pronto, lá está ela. Podem ver ali. Podemos aumentar aqui a intensidade. Também podemos mudar a cor. Se nós quisermos que ela tenha outra cor. Pronto, é uma luz que fica dentro deste cone e projeta só dentro deste cone. Depois, portanto, já vimos a point, já vimos a spot. Temos ainda a area. A luz aérea, que só funciona em modo baked, permite-nos ter uma área, portanto um plano. Vocês podem escolher aqui o tipo de plano que querem, se querem um retângulo, se querem um disco, e depois podem escolher, já agora eu vou voltar aqui a pôr a rotação assim, com licença, e depois podem também escolher aquelas opções que já vimos há bocadinho, portanto a cor da luz, a intensidade. Não se esqueçam é que esta só funciona depois de vocês fazerem o bake dos light maps, é que ela vai aparecer o efeito desta luz, porque ela é, como diz o próprio nome ali, é baked. Pronto, eu agora vou então fazer o cálculo dos light maps, só para vos mostrar o efeito, e vou parar aqui a gravação. Volto já. Agora que já terminou de fazer o bake, vocês podem ver que a luz aqui dentro da casa, tanto além de ter as luzes que entra pelas janelas e pela parte do telhado, também existe aqui uma parte da luz que tem a ver com este tipo de luz que eu pus aqui, portanto com este luz do tipo área. Para terem uma ideia, isto demorou mais ou menos 30 minutos a fazer o bake no meu computador. Daí eu ter o bake desativado aqui o automático, e faço o bake só quando clico no botão. Pronto, agora queria-vos mostrar aqui um bocadinho de código que nos vai permitir fazer um ciclo dia-noite. Portanto, um ciclo em que o Sol vai passar e vai se pôr e vai nascer e vai voltar a nascer e vai se pôr e por aí fora. Portanto, eu vou aqui criar um pequeno código que vai fazer rodar a nossa luz do Sol. Eu vou adicionar aqui o script, vou-lhe chamar ciclo dia-noite.
Portanto, este código não vai ser muito complicado. Basicamente eu vou ter um parâmetro que é qual é a duração em minutos que eu quero que o dia tenha. Já agora aproveito para vos mostrar aqui outro parâmetro que nós podemos pôr aqui, que é a duração do dia em minutos. Portanto, que é um cabeçalho que às vezes dá jeito para nós servir como documentação para os campos que nós estamos a criar. Portanto, duração do dia. Imaginem que vocês querem que ele tenha uma duração, sei lá, de 1 minuto. Só para começarmos e para vermos. Depois vamos precisar aqui também definir outro parâmetro que é o vetor de rotação. Portanto, se nós, para definirmos qual é a rotação que nós queremos que o Sol tenha, portanto, qual é o eixo sobre o qual ele vai rodar, ou eixos. E por fim, vamos precisar aqui de uma variável que é a velocidade de rotação. Portanto, a velocidade de rotação eu vou calcular logo aqui na função start. Portanto, um dia tem, ou melhor, eu vou definir em minutos, portanto a duração do dia, e o que eu vou definir é qual é o tempo que vai demorar a fazer 360 graus de rotação. Portanto, vou fazer 360 a dividir pela duração do dia vezes 60. Portanto, se eu tiver 1 minuto, vai ser 1 vezes 60, 360 a dividir por 1, vai dar a velocidade com que eu vou ter que rodar o Sol. Então aqui no update, eu vou fazer transform rotate, vou rodar com base no vetor de rotação, vou multiplicar pela velocidade da rotação e vou multiplicar pelo time delta time. Pronto, e não preciso de mais nada para fazer rodar o meu Sol em função da velocidade que eu, ou melhor, do tempo que eu defini, que eu quero como tenha a duração do dia. Portanto, aqui na minha luz, eu vou fazer rodar, por exemplo, sobre o eixo do X, então vou pôr ali um 1. E agora vou executar e vamos ver o que é que acontece. Portanto, a duração do dia vai ser 1 minuto. Então nós devemos conseguir ver o Sol a rodar. Portanto, lá vai ele a alta velocidade. Ele vai se pôr ali daquele lado. Já está a pôr o Sol. Agora vai rodar e depois vai aparecer deste lado daqui. Temos que esperar para o Sol aparecer. Acho que aí vem. Já está ali a nascer. Naturalmente 1 minuto se calhar é muito rápido, portanto vocês podem dar aqui mais tempo. Sei lá, se vocês quiserem, demora 10 minutos, põe aqui 10. Ele assim demora 10 minutos a fazer o ciclo dia e noite no nosso jogo. Outra coisa que eu queria vos mostrar aqui, também tem a ver com a iluminação, são as light probes. Portanto, as light probes são o equivalente aos light maps, mas para a luz, não a luz que está a ser projetada ou a sombra que está a ser projetada numa superfície, mas a luz que está num determinado espaço, numa determinada área. Portanto, vocês têm aqui um link para um vídeo do canal Brekis que me explica muito bem como é que funcionam as light probes, mas basicamente as light probes permitem fazer isto. Por exemplo, ali dentro está escuro e aqui fora não está escuro, e então nós podemos colocar light probes dentro desta área aqui para quando um objeto entrar na casa, os cálculos da luz já estarem feitos. Portanto, as light probes, tal como os light maps, que são cálculos prévios, e assim o objeto que entra na casa e que sai da casa vai ter uma iluminação e vai ter o desenho, o reflexo da luz na sua superfície muito mais realista e não é tão pesado sobre o computador.